Olá meus amigos, eu sou o Juninho da Paladar de Minas e hoje a gente está aqui com o Roberto Nóbrega do canal Exporta Brasil e eu queria, Roberto, que você contasse um pouco da sua história aí. Geraldo, veja bem, em primeiro lugar, seja bem-vindo aqui à minha casa aqui em Petrópolis, onde eu me escondo, né? Por enquanto, depois eu vou me mudar lá para ZPE lá de Rio Novo, se Deus quiser. Eu vou fazer botar uma base lá, naquela zona de processamento de exportação que está em fase de projeto, em volta do aeroporto lá da Zona da Mata, aeroporto Itamar Franco. Mas a minha história, Geraldo, começou em 75 na Nigéria. Eu participei de uma feira lá em Lagos, que era a capital. Depois eu voltei em 76, voltei em 78 e fiquei 2 anos afastado da Nigéria e voltei em 82 a convite do então cônsul no Rio de Janeiro, que me apresentou lá, na Nigéria, o então ministro da Defesa, o general Diallo. Eu tinha 32 anos. Imagina eu com 32 anos me reuni com o ministro da Defesa da Nigéria, chamado General Jara. O presidente chamava-se Shehu Shagari. E eu tive uma reunião com o general na casa dele, em Lagos, e ele fez uma série de considerações que queria se aproximar do Brasil e tal. E eu acabei ficando convencido, né, das ações que a Nigéria queria fazer no estreitamento das relações comerciais. Inclusive a Nigéria queria na época comprar armamento do Brasil, fabricado pela Imbel. E eu consegui chegar até o presidente João Figueiredo, por acaso meu pai era amigo dele, e eu dei uma entrevista na revista Visão, na que você viu a entrevista que eu dei, falando sobre o potencial de negócio que existia entre o Brasil e a Nigéria. Então o que aconteceu? O general recebeu a revista com a minha entrevista, me convidou para uma audiência no Palácio do Planalto. Eu fui, tremi igual Vela Verde, né? Porque na minha época de estudante eu estava lá na Federal do Rio de Janeiro, né? Eu era da esquerda festiva, né? Chamava-se esquerda festiva. Eu garoto, né? 20 anos. Aí o presidente perguntou, mas Roberto, onde é que você estava em 70? Eu falei, poxa, presidente, eu estava do lado de lá, eu usava barba, né? Aí provavelmente eu tinha uma cara de terrorista. Eu falei, não, presidente, terrorista eu nunca fui não. Eu fui vestibular, mas não passei. Mas vamos falar sobre a Nigéria. Aí fiz a ele, ao presidente Figueiredo, uma série de considerações, baseado no que eu tinha aprendido já com a Nigéria, que já eram 8 anos, né, de relacionamento. E eu sei que 3 meses depois, ele organizou uma missão para 4 países da África: Nigéria, Senegal, Guiné-Bissau e Argélia, se eu não me engano. Foram 4 países. Eu fui acompanhei a delegação e fomos para a Nigéria. E lá entabulamos uma série de acordos, inclusive culturais, e esses acordos culturais, inclusive, possibilitou a vida de muitos nigerianos estudarem no Brasil. Ela foi até homenageada 2 anos atrás em São Paulo, por uma delegação que veio da Nigéria com 70 pessoas, 70. Inclusive a ministra do comércio da Nigéria me deu uma placa lá. Então vou te mostrar a placa. Bacana. Tem uma placa aí da Nigéria. Me deram lá em São Paulo. Eles falaram, seu Roberto, vamos lhe homenagear porque nós estamos aqui por sua causa. Eu falei, por quê? Porque o senhor que levou o Figueiredo, convenceu o presidente da Nigéria, e todos nós acabamos vindo estudar no Brasil, fizemos família aqui, tudo graças ao senhor. Eu até fiquei emocionado lá em São Paulo. Foi há 2 anos atrás. Mas aí, com esse incremento da relação comercial, houve uma mudança de governo. Em 31 de dezembro de 83, 4 meses depois da visita do presidente Figueiredo, e aí a mudança de governo, a Nigéria começou a refinar petróleo no Brasil. E o Sijak Uek, que era o presidente da Petrobras, fez um almoço do 23º andar da Petrobras em 1984, homenageando o nosso antigo ex-embaixador lá na época e tal, e dizendo que a Petrobras tinha tido um lucro muito grande, né, nessa operação de refino. Eles estavam fazendo petróleo e transformando em querosene, gasolina e tal. E nessa época, eu saí da indústria do meu pai, Geraldo, e fui trabalhar numa trading francesa chamada Sucres et Denrées, em português é açúcar e derivados, né? E nós tínhamos um grupo, tinha uma fábrica na Nigéria, que fabricava prego e parafuso. Nós precisamos comprar fio máquina, da antigo Belgo Mineira, que hoje é ArcelorMittal, lá em Minas, para a gente exportar. Então, o que todos nós queríamos, um grupo da Câmara de Comércio Afro-Brasileira na época,
era que o Brasil tivesse um acordo, fizesse um acordo com a Nigéria, né? Petróleo. Vem petróleo e manda produto, manufaturado. E aí eu tive, depois dessa audiência que eu já tive com o presidente, antes dele ir lá, eu visitei-o em Brasília, na Granja do Torto, o presidente Figueiredo. Meu pai me levou, sempre meu pai, né? Papai que era o meu guru, né? O velho. Aí papai me levou lá e tal. Quando nós chegamos lá, o presidente me perguntou: Roberto, como é que está lá o negócio com a Nigéria? Eu falei: presidente, nós estamos trazendo petróleo, está dando lucro para a Petrobras enorme, e nós poderíamos, vamos dizer, incrementar os negócios. Aí ele falou assim: o que está faltando? Eu falei: está faltando o senhor dar o sinal verde para a gente tentar fazer o acordo de counter-trade, contrapartidas. Falei: tudo bem, Roberto, então vamos fazer o seguinte: você faz a exposição de motivos, pede audiência ao Galvez, eu vou falar com o Delfim Neto, que aliás é o meu guru, né? Eu aprendi muito com o Delfim. O Delfim é uma sapiência, né? É um negócio assim que ninguém, não tem ministro. Ele com 90 anos dá de 10-0 e muito cara aí de 50, de 40, nem 90, deve estar com 90 já, né, o Delfim. A sapiência, o professor. E aí eu tive com o Galvez, e o Galvez pediu, na época, eu fazer uma reunião em Washington com o ministro da Fazenda da Nigéria, que era o Soleil. Aí eu falei: ministro, eu vou ter que ir para Washington? Eu até fiquei meio sem graça, né? Ele falou: não, você não sabe, vai ter reunião do FMI lá e tal. Eu falei: caramba, ministro, então vamos organizar esse encontro seu com o ministro da Nigéria lá em Washington. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro, e o meu presidente na época disse que eu queria passear em Paris. Eu não tinha nada de negócio de não ia me deixar ir para Washington. Eu pedi demissão do grupo, saí. Então, aí a Câmara de Comércio Afro-Brasileira falou: não, porque você vai sim para ter reunião lá, fazer a reunião lá em Washington, né, nos Estados Unidos. Em resumo, peguei o passaporte, carimbei lá no consulado do Rio de Janeiro e fui para Washington. Quando chegou no quarto dia, né? Dá licença, desculpa. No terceiro dia, lá em Washington, eu consegui marcar. Aí chegou a delegação da Nigéria. Aí eu fui surpreendido com a notícia que nós tínhamos assinado um acordo de $1 bilhão em Lagos, com uma trading company privada, uma companhia privada. Então, eu fiz o trabalho por um lado, o pessoal de São Paulo fez por outro lado. Fizemos o acordo, assinamos o acordo de $1 bi. Trazer petróleo com a anuência da Petrobras, que quem comprava petróleo era a Petrobras. Então, fizemos o acordo. Bom, tudo bem. Eu volto para o Brasil. Eu já tinha me desligado do Grupo Sul da Rei e fui em reunião em São Paulo, na Associação Comercial de São Paulo, participar lá da explanação que a empresa que fez o acordo ia dar para todo mundo. Aí dei de cara uma pessoa que foi o meu colega de curso no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, o Joyce Pioner, que vinha a ser diretor da COBEC. COBEC, Geraldo, era uma trading do Banco do Brasil, mais 70 bancos. Tinha um capital de $100 milhões. Foi criada pelo Delfim Neto, em 72. Eu nunca tive nada a ver com COBEC. Eu sempre fui da iniciativa privada. Não sou a favor de estatal. Até um imbecil um dia desse falou para mim, comentou na rede aí: o Nóbrega é a favor de estatização. Eu não sou a favor de nada, eu não sou louco. Só que em determinadas ocasiões, em determinados mercados, em determinados países, se o Brasil tivesse uma trade estatal trabalhando com inteligência, com marketing e sem ser cabido de emprego, porque o problema no Brasil é você monta uma empresa estatal, aí enche de gente que não sabe nada, que é cunhado, parente, tio, afilhado, político, né? Então acabar com isso, tem que ter competência, como na Índia. Na Índia é competência. Se nós tivéssemos alguns ministros indianos aqui, a situação do país ia melhorar muito, né, da parte de economia. Porque ainda tem, por exemplo, o Exim Bank, nós não temos. Ainda tem os Export Promotion Councils lá, tem 30. A Apex lá na Índia tem 30, Geraldo. Deve ter lá um setor só de exportação de laticínio na Índia, né? Voltando ao assunto da Nigéria. Então, o diretor da COBEC
me perguntou, Nóbrega, como é que está o grupo Suco da Rio? Eu falei, saí do grupo. Eu falei, vou te convidar. Fazer um convite a você, lá em São Paulo, para você ser o nosso diretor na Quebec, Nigéria. Eu falei, mas você está querendo me mandar para Nigéria? Eu moro na Lagoa, do Rio, para lá na Lagoa. Não, você é o cara que tem que ir para lá, para trabalhar no acordo. No acordo não, desculpa. No fomento de negócio entre o Brasil e a Nigéria. Porque a empresa tinha assinado um acordo de 1 bilhão, eu não tinha nada, não tinha acordo nenhum. Eu articulei, mas não fui eu que fiz o acordo, quem fez foi essa empresa privada, de São Paulo, uma trading. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro, fui na empresa, conversei com o presidente, que era o Milão, ele disse, Nóbrega, faz uma proposta aqui, que você é o cara para ir para a Nigéria. Você quer ir? Depende da proposta. Eu fiz uma proposta interessante, eu fiz o planejamento, levei, foi aprovado pela diretoria, eu fui contratado. 15 dias depois eu fui para a Nigéria. Aterrisei, assumi lá o posto. Nós tínhamos um armazém, Geraldo, do Cais do Porto, uns 2.000 metros quadrados, mais ou menos. 2.000. E nós pagávamos por mês $10.000 de aluguel, a Quebec. Estava atrasado. E o meu presidente no Brasil, do Rio falou, Nóbrega, você assume lá e daqui a 30 dias eu te faço uma transferência de $100.000, você paga 60 de atrasado, 6 meses, pagar de 6 meses. E 40 mil para capital de giro. Mas tudo bem. Só que quando eu cheguei na Nigéria, com $2.000 no bolso, pagamento de despesa. Quando eu cheguei na Nigéria, eu tive uma reunião muito estranha com esse grupo que tinha assinado o acordo, né, que não queriam que eu ficasse lá, né? Aí depois eu entendi por quê. Era uma reunião estranha, muito estranha realmente. Uma reunião que realmente, até hoje eu não esqueci essa reunião que eu tive lá, com os diretores dessa empresa. Mas claro, eu ia incomodar, né, Geraldo? O cara tem um negócio de 1 bilhão. Eu cheguei lá pela Quebec, aí eu dizia que o Nóbrega veio aqui para perto. Não penso mais nada, eu vim somar. Só que aconteceu um fato interessante. Eu cheguei lá na Quebec, tinha lá um aparelho de telex. Para quem não sabe o que é telex, procure telex. O que era aparelho de telex? Era um aparelho, uma máquina de escrever, ligada no fio de telefone, que você tinha um aparelho do outro lado do mundo, onde você digitava aqui e aparecia lá a letrinha. Aí eu perguntei, como é que está a conta de telex aí? Aí o meu funcionário lá da Quebec, né, nós tínhamos no centro da cidade, no terceiro andar do Hospital Road, um escritório enorme, e lá no Cais do Porto, mais ou menos meia hora. Aí eu perguntei, como é que está a conta? Ah, bicho Nóbrega, a conta a gente está... Alguns meses a gente não recebe conta. Então tá livre aí pra gente mandar brasa aí, né? O dedo, porque era caro, né? Telex era caro. Então eu vou começar a mandar a Telex. Aí eu perguntei, me dá o guia do Telex. Aí o nigeriano chegou, me deu um livro dessa grossura, Geraldo. Guia Telex, todos os números da Nigéria. Eu falei assim, vamos começar a mandar. Aí eu fiz redigir lá um Telex, oferecendo o armazém para alugar não, vender o espaço, né? Vender o espaço. Aí comecei mandando para a Nigéria inteira. Quando foi uma semana, apareceram 2 indianos lá no escritório, com papel na mão, que iam visitar o armazém. Nós fomos no armazém. Os indianos ficaram impressionados, né? O tamanho do armazém vazio, limpo. E eu esperando os $100.000. Aí eu falei assim... Aí eu falei, não, então nós queremos fazer uma negociação com o senhor, um preço, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não posso dar desconto. A minha tabela é $1,20 por metro cúbico. Ah, mas nós pagamos 0,40 centavos. Eu falei, meu amigo, eu sou diretor de uma empresa estatal na Nigéria. Como é que eu vou dar um desconto de 1,20 para 0,40 centavos por metro cúbico por dia? Que era caro. Aí não deu certo. Aí voltaram 3 dias depois, negociamos de novo. Aí depois, uma semana negociando com os indianos. Aí quando foi na outra semana, eu falei, vem cá, vocês toda hora estão aqui querendo fechar o negócio comigo. Vamos logo fechar esse negócio? Eu vou dar um desconto aí. Quanto tempo vocês vão... Quantos contêineres vocês vão botar dentro do armazém? Para ver qual é o preço que eu faço. Aí o indiano olhou para minha cara assim, não, Mr. Nóbrega, não é container, é One Sugar Shipload. Eu falei, what? One Sugar Shipload, navio de açúcar. Aí eu fiz um navio de açúcar, eu nunca tinha feito isso na minha vida, um cálculo meio doido, louco. Né? Imagina eu vender um espaço para estocar um navio de açúcar. Eu falei, será que dá?
Eu perguntei. Aí perguntei ao Brasil, ninguém sabia. Ah. Não, pior que ninguém sabia. Eu tive que ir lá no galpão, medi o galpão, calculei. Parecia Serra Pelada. Eu tenho as fotos no meu. Bacana. Aquele monte, aquela montanha de açúcar, né? Quando eu fechei o negócio, eu fui botando açúcar, vai empilhando, né? Até lá em cima, né? Até o que der, né? O pé direito acho que era 10 ou 12 metros de altura. Aí eu sei que os indianos, eu falei para os indianos, e quanto tempo esse açúcar vai ficar lá? No mínimo 120 dias. Aí eu fiz a conta, Geraldo, dava mais ou menos $500 mil de faturamento. Eu falei, não, faz o seguinte, eu abaixo o preço para 0,70 e você me dá um down payment. Aí o indiano falou, quanto o senhor quer? Falei, equivalente a 100 mil na área, seria $100 mil. No problem. Voltaram 2 dias depois com 2 cheques, de 60 e de 40. Eu peguei o cheque, depositei na conta da Cobek, esperei compensar o cheque. Era uma quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Na terça-feira eu fui lá no banco, estava lá o 100 pau na conta. Liguei para o Brasil, equivalente a $100 mil, moeda local. Liguei para o Brasil, falei, presidente, tudo bem? Oi, Nóbrega. Cadê os $100 mil? Quando é que é? Mas veio ou não veio? Eu falei, não, Roberto, até sexta-feira vamos fazer a transferência para você. Eu falei, mas não precisa mais fazer a transferência. Como não precisa mais fazer? Eu estou com 100 mil na conta. Aí ele perguntou a mim. Ele falou assim, mas você assaltou um banco? Eu falei, não. Eu não assaltei um banco, eu peguei apenas um sinal. Rapaz, um sinal de equivalente a 100 mil, não fiz nada demais. Eu fiz um trabalho que deveria ser feito. Bacana. Aí peguei o dinheiro na conta bonita, então 100 mil não foi, eu economizei para o Brasil 100 mil e não só, faturei mais de 500 mil com armazenagem, geral, no caso do porto. Por isso que eu te falo, você conheceu lá o ponto da Namíbia em São Paulo. Se a gente tivesse uma estrutura de uma empresa de armazenagem para botar lá no porto da Namíbia, aquele porto lá de água profunda, né, que é o Wall Sport, eu até falei que o escritório dele em São Paulo, poxa, ali a gente podia montar uma base na Namíbia, que é um país muito organizado, certinho, para a gente escoar produto brasileiro para esse porto da Namíbia e de lá, porque as estradas da Namíbia são maravilhosas, né? As estradas, a parte de rodovia, isso alcança 300 milhões de pessoas na Namíbia em volta, né? Os países limítrofes, África do Sul, Botsuana, Angola e são 4 países em volta. Bom, vamos falar sobre Nigéria. E aí o negócio decolou na Nigéria e foi indo bem. Até que entrou o governo Sarney, mudou o governo, e o Sarney, no dia seguinte que entrou, ele resolveu fechar a Cobek, porque a Cobek dava prejuízo. Ora, dava prejuízo em alguns países, porque tinha um bando de incompetentes, mas na Nigéria dava lucro. Tanto é que eu mesmo, do nada, fiz dinheiro. Fiz dinheiro. E nós perdemos vou te contar, rapaz, foi um crime o que fizeram com a Cobek, foi um crime, uma atitude criminosa contra o Brasil. Porque o pessoal do setor privado tinha um horror à Cobek. Eu te falei, eu não tenho nada a ver com a Cobek, eu não sou a favor de Estado, não, nada disso. A Cobek era um instrumento que nós tínhamos, jogamos fora. Como em 1990, quando o Fernando Collor entrou, o que ele fez? Acabou com a Interbras. O que era a Interbras? A Trading Company da Petrobras. Você, por exemplo, queijo Guará, está aqui. Vamos exportar queijo para o Iraque? O que você faria? Oferecia para a Interbras o queijo, teus queijos, oferecia para a Interbras fazia a prospecção no Iraque, por exemplo, ou na Costa do Marfim, onde tinha escritório, na África, na Costa do Marfim, fazia a prospecção, chegava em você, Geraldo, Paladar de Minas, vamos fazer um contrato aqui, $100 mil, $500 mil, comprava o queijo teu. Você vendia para a Interbras colocava no exterior, exportava. Acabaram com, o Brasil conseguiu acabar com a Cobek e acabar com a Interbras, como acabou com o Lloyd brasileiro, como acabou com a Varig. Nós tínhamos voos. Nós tínhamos um voo por dia para a Nigéria, era o voo da carne. A gente exportava carne para a Nigéria, tinha um voo no 707. Eu recebia o jornal uma vez por semana na Gazeta Mercantil na época, eu lia, meu irmão mandava para mim no aeroporto aqui do Rio, pela Varig. Hoje não temos, voos para a África, inclusive, acabou tudo. Agora, essa Asphalt Africa Airways é a hora que
parece que está se recuperando, voltou a voar. A empresa da África do Sul, a SAA. Então nós perdemos muito espaço na África, muito espaço. Por falta de competência, falta de visão. Quando o governo Bolsonaro entrou, eu dei algumas sugestões ao presidente Bolsonaro, dei sugestões baseadas nas ideias que eu tinha dado as sugestões que eu dei ao Figueiredo quando eu tinha 33 anos. Né? 33, exatamente. Hoje eu estou com 71. Ora, desses 40 anos se passaram. Se o Bolsonaro escutar, agora começou a escutar, agora o presidente começou a escutar outras pessoas, porque aquela turminha ali em volta dele, ele não sabe nada, rapaz. A maioria não sabe nada. Tem um assessor dele lá, internacional, que o cara é garoto, moleque, não sabe, não conhece. O cara faz na faculdade lá em Brasília, se forma em relações internacionais, aí você manda um documento internacional para o presidente, tem que passar na mão não sei de quem lá. O cara não sabe, não conhece, não tem experiência. É o que dizia o Paulo Maluf, ele não sabe qual é a diferença entre um cheque e uma duplicata. Lembra do Paulo? O cara não sabe o que é nem o que é um BO. Como um imbecil, uma vez, numa reunião de diretoria de uma trading aí, o cara falou assim, o cara metido, né? O navio, tem que nomear o navio, né? To be nominated, né? To be nominated, em inglês. Aí eu botava assim, to be nominated. Aí bota TBN, abreviação, TBN, to be nominated. O navio tem que ser nomeado, uma carga de exportação. Aí o cara falou assim, não, o navio está aí o nome do navio, é TBN o nome do navio. Não é TBN. TBN é to be nominated, a ser nomeado, em inglês, né? E o imbecil, numa reunião de diretoria do Trade, falou assim, não, mas o nome do navio está aí, você não está vendo que o nome do navio está aí? TBN. Falei, não, TBN é a abreviação to be nominated, a ser nomeado. O cara não sabe, pô, não conhece. Não conhece, você tem que conhecer muito. O comércio é um negócio muito complexo, muito complicado. Eu estou aprendendo, estou com 70 anos, estou aprendendo, todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Bacana. Uma coisa diferente. Então nós temos um potencial, o Brasil tem um potencial gigantesco. Agora, por exemplo, em janeiro vai ter um evento lá em Dubai, da Sheikha Emanuela Al Khalifa, que eu estou promovendo, inclusive, o evento do Brasil, dela, da Sheikha. Vai ser um evento das famílias reais do Golfo Pérsico. E faria muito mais efeito o Brasil participar desse evento lá em janeiro, em Dubai, organizado pela Sheikha e a família real, de que aquele carnaval que fizeram lá em Dubai, lá, aquela Expo Dubai. Não tem nada contra a Expo Dubai, não. Mas a gente tem que reduzir certas coisas e apostar em outros mercados. Entendeu? Angola, por exemplo, agora está se recuperando, está indo bem. A própria África do Sul, Namíbia. Você viu a Namíbia? Você conheceu a Namíbia? Você viu a Namíbia é um país enxuto. É a Suíça da África, as estradas. Nós temos que explorar isso, entrar com produtos brasileiros via o porto de Wolvesport, que é o porto de águas profundas. A Costa do Marfim, por exemplo, o país está indo muito bem. O Egito, nós temos aquele acordo de preferências tarifárias do Mercosul. Porque se a gente não usa, o argentino vai e vende. O argentino, é bom. Porque nós estamos, o acordo é Mercosul-Egito. E eu participei do início das negociações em 2010, quando eu participei de uma missão ao Irã, Egito e Líbano, quando eu trabalhava naquela indústria farmacêutica lá de Juiz de Fora, na época. Então o Brasil perde oportunidades. Agora em fevereiro vai ter uma feira no Egito, que eu sou representante da feira no Egito, Egito de Petróleo Show. Eu estou convidando o Brasil, Petrobras, a entidade, a participar dessa feira no Egito, que vai ser em fevereiro, no Cairo. O Egito é um país que a gente tinha que se aproximar mais. Eu vou ver se eu consigo ajudar você a colocar os queijos lá, ver como é que funciona a exportação para lá de queijo mineiro. Mas aquela ideia que eu dei anteriormente, eu acho que o governador do Zema deveria fazer isso. O governador fazer um showroom em Brasília de produtos made em Minas Gerais, e principalmente laticínios. Fazer lá em Brasília, no próprio escritório da representação. Eu estive visitando alguns escritórios em Brasília de representações estaduais. Geraldo, chega a ser cômico. Eu visitei no estado de Pernambuco, visitei o que meu pai criou lá na época, da Paraíba. Visitei o de Alagoas,
Esses escritórios de representações em Brasília deveriam ter, em cada escritório de representação, deveria ter um showroom de produtos de cada estado. Interessante. Não tem, o pessoal não sabe fazer o marketing, não. Ele não sabe. E pior que tem raiva de quem sabe. Isso é que é pior. Não, mas foi um prazerão conversar com você. Tá bom. Um abração, Deus te abençoe. Espero que a minha breve entrevista aí dê resultado para o bem do Brasil. Exatamente. Porque o ano que vem tá aí, né? As eleições estão aí. Vocês candidatos aí, se virem, hein? Porque só vai ter voto quem gerar emprego, hein? É isso aí. Quem gerar emprego e gerar exportação. Senão não vai ter voto, não. Parabéns aí pela história aí, viu? Obrigado a você pela tua atenção. Um abraço. Um abraço a você.